Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos nessa nossa terça-feira de live. Estamos aguardando aí as pessoas que estão entrando. Deixa eu ver se a luz melhora um pouquinho. Melhorou, prefiro assim. Oi, Fabiane. Que bom, estamos aqui aguardando as pessoas. Hoje a gente ter uma live muito especial para vocês. Nossa convidada já está aqui. Estou esperando só um pouquinho mais gente entrar para a gente apresentar. E é um grande prazer para quem está escutando a gente pela primeira vez. Eu sou Valéria Mauriz, fisioterapeuta, bailarina, trabalho com Pilates e Gyrotonic. Nos últimos anos a minha pesquisa tem sido feita para trabalho com gestantes, na preparação para o parto e puerpério. Eu tenho um livro chamado Pilates na Gestação, Redescobrindo seu corpo no pré e pós-parto, e desde o início do ano, antes da questão toda da pandemia, a gente abriu esse canal nas terças-feiras para falar sobre esses temas tão interessantes, né, que permeiam esse universo da fisioterapia, especialmente da fisioterapia na saúde da mulher. A gente tem sempre convidados muito interessantes e a gente tem uma convidada maravilhosa para um dia de hoje. A gente tem aqui a nossa convidada, que é a Fabiane Del, fisioterapeuta, criadora da linha terapêutica Del, especialista em saúde da mulher, especialista em sexualidade humana, especialista em neuropsicologia. Então a gente vai chamar aqui a Fabiana. Ela estava aqui. Ok. Cadê a Fabi? Gente, acho que ela não entrou. Oi, querida, seja bem-vinda. Tô vendo aí se Fabi... Oi, Valéria! Oi, Tudo bom? tudo! Que prazer te receber, querida! Muito obrigada também pelo convite, Valéria. Estou muito feliz de bater esse papo com você e te conhecer um pouco mais, né? Eu estava escutando, nem sabia do seu livro, do seu trabalho, né? Coisa boa. Não é? A gente fica assim, né? A gente se encontra na vida, nos cursos, nas reuniões, e a gente acaba tendo que descobrir aos poucos mais as pessoas, né? Esse período que a gente vivenciou e ainda estamos, né, nessa quarentena do Covid, com limitações, isso faz com que a gente conheça. Eu disse, nossa, conheci tantas pessoas mais de perto, acompanhando o trabalho, que foi tão bom. E como você estava falando, você começou também a transmitir, né, ter esse canal, que a gente acaba contribuindo para a saúde e de uma forma, a gente muda o nosso trabalho, a gente muda a comunidade, as pessoas que nos seguem. Parabéns, isso é muito bom. Não é? Eu acho isso, eu acho que a gente está agregando, né? Eu acho que sempre tem essa questão de toda a crise na medicina chinesa, fala que pode ser uma oportunidade. Então, assim, o que de bom a gente está trazendo desse momento realmente da pandemia, dessa situação da gente estar em isolamento, mas não estar solitários, né? A gente ainda está conectados e convivendo com tudo, né? No sentido de propagar conhecimento, trocar, né? Eu acho que a troca é muito poderosa, muito gratificante. É verdade, em todos os sentidos, né? Por isso que eu fico eu fiquei tão feliz da gente falar até de um assunto que quase a gente não fala, né? Porque a gente na faculdade de fisioterapia,
profissionais que trabalham com saúde, né, Valéria? Que a gente tem um público misto, quem trabalha com sexualidade. Eu tenho um público também que me acompanha, que são lojistas. Muitas vezes a gente não teve essa educação financeira, educação de renovar, né? Então, é um assunto que eu gostei muito. E espero que quem nos assistir também goste, que a gente possa trocar um pouco de informação e, de repente, você... Opa, será que eu também não posso mudar esse meu cantinho, essa minha comunidade, né? Mas Como foi você justamente isso, né? Eu vejo assim, né? Eu te acompanho, eu te admiro demais, tá? Obrigada. Fabiana, eu te admiro muito, porque justamente isso, eu acho que você é uma empreendedora. Você, assim, eu até quero que você conte sua história. E eu acho que a gente na faculdade, a gente sai da fisioterapia e a gente tem que administrar a nossa carreira como profissional liberal. E a gente não sabe de negócios. Exato. Exato. E não é fácil, né? Quando a gente não tem uma educação nem em casa e nem na escola ou na faculdade. E hoje, como você falou, crise, nós estamos tendo vários profissionais que nos acompanham que pensam assim, nossa, o que eu posso fazer? Porque se nós formos ver, os nossos consultórios foram fechados, né? Teve pessoas que tiveram que se reinventar, atender online, mudar, fazer cursos. Então, assim, mudou. A gente tem que ir de acordo com o que está acontecendo no mundo. Então, isso é muito importante, que é um assunto que a gente realmente tem que falar, né, Valéria? Eu não sei, mas eu acompanho alguns profissionais, né, nas redes sociais, que são empreendedores. Eu gosto de ler esses livros, eu gosto de estar acompanhando, porque a gente não teve essa educação, mas a gente precisa se reinventar. Hoje, quem atende em consultório, por exemplo, quem é da saúde, quem é de sexualidade, homens e mulheres que estão no seu trabalho, que são outras áreas, precisam se reinventar, né? Então, tem profissões que daqui a pouco vão acabar se a gente não ter essa criatividade ou mudar algumas coisas. Sim. Não, a gente está nesse momento de repensar mesmo, né? E como você bem comentou, eu vi, assim, colegas da fisioterapia que já estavam falando como era difícil ter um consultório ou organizar a sua própria agenda ou precificar, porque é isso, nós somos administradores e microempresários do nosso trabalho, né? É verdade. E aí a gente é lançado, depois que termina a graduação, para o mundo onde você não sabe muito bem como organizar isso, ver seus custos. E aí, como que é ainda por cima que na maioria das que a gente vê na nossa profissão, somos mulheres, né? Então, assim, uma mulher empreendedora, né? E uma mulher empreendedora na saúde da mulher. Então, assim, olha como a coisa fica um pouco mais complexa. É verdade. Não tinha parado para pensar nisso. Não, olha! Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque, gente, a Fabiane, ela criou uma linha de produtos terapêuticos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, falasse pra gente como foi tudo isso. Então, eu digo que foi assim, ao acaso, sabe, Valéria? Foi muito ao acaso, porque eu sou professora universitária já há muito tempo, mais de 2 décadas, muito tempo. E eu lecionei para cosmetologia estética e fisioterapia em Santa Catarina. E numa aula de cosmetologia estética, uma aluna me perguntou os efeitos da plataforma vibratória. Então, eu não sabia, eu falei, olha, eu não sei, porque eu não, como eu sou, eu já trabalhava na área pélvica. Como eu não sou da área, ainda falei, não sou da área, da estética que trabalha, e nem profissional da educação física, que pode trabalhar também com essa área mais fácil, eu vou estudar. Quando eu comecei a ler, eu fiquei assim em êxtase, porque imediatamente eu pensava, nossa, se a vibração faz tudo isso no corpo,
A vibração faz isso no períneo, só pode, né? E na época não tinha pesquisa científica sobre o períneo, só a plataforma vibratória no corpo inteiro, parte do corpo. E imediatamente, no outro dia, eu fui numa loja de sex shop em Balneário Camboriú e comprei 5 vibradores básicos e comecei a usar um em mim e 4 em pacientes com diferentes musculaturas, digamos assim. E o resultado foi incrível depois de 2 semanas, sabe? Foi assim absurdo. E nesse momento eu comecei a desenhar. Então um dia que eu estava assim num momento bem tranquilo, assim, de oração, naquele momento que eu gosto muito de meditar, né? De repente me veio assim, sabe? Aquela visão do peridel com as 4 ponteiras como ele é hoje. Então eu levantei num estado assim um pouco alfa, sei lá como é que se chama, e desenhei, né? E voltei, continuei a minha meditação. E depois, quando eu estava mais acordada, realmente eu olhei assim, nossa, que legal, é verdade, é tudo que eu preciso no consultório, porque eu comecei a usar o vibrador básico e eu senti a necessidade que ele fosse melhor. Então, eu comecei a procurar Hot Flowers, eu fiquei 6 meses para eles responderem meus e-mails. Eu tive que, depois de 6 meses, entrar em contato com uma pessoa que comprava, que era um lojista de Santa Catarina, para eles atenderem, né, e responder meus e-mails. E imediatamente ele falou, olha, a gente está tendo uma feira em São Paulo, daqui a 15 dias, você consegue ir na feira? Consigo, né? Imediatamente, assim. E fui... boa noite a todos que estão chegando, viu? E fui para a feira, então eu apresentei o projeto do Peridel. Antes eu apresentei o projeto para a Quark, mas a empresa de fisioterapia não conseguiria produzi-lo. Teria que ser uma empresa de produtos sensuais, porque tem liberações, né? Então, daí o dono gostou, e então eu sempre falo que a pessoa empreendedora, ela precisa ter a ideia, mas ela precisa ter o meio para produzir a sua ideia, né? Concretizar. Então, eu sempre falo que o dono da Hot Flowers, ele foi essa pessoa iluminada que Deus colocou na minha vida, que acreditou na minha ideia, mesmo sem me conhecer, né? Sem me conhecer, ele acreditou e iniciamos, então, a produção do Peridel, que foi o primeiro produto da linha Del. Nossa, que linda história, Fabiana. Não, eu digo que desculpa. Não, eu falo que, eu sempre falo que eu tive uma ajudinha, né, para criar o Peridel, mas não fui eu sozinha, sabe? Eu digo que foi alguém que me ajudou, uma luz muito, muito bonita, assim, porque eu estava num estado de paz muito grande e exatamente como eu desenhei ele, ficou, entende? E eu não estava pensando nas ponteiras daquele jeito, eu nem pensava, eu só pensava que eu tinha que mudar o meu vibrador básico. Não, mas eu acho que tudo casou, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Uma pessoa para ser empreendedora, ela tem que estar aberta, ela tem que ser criativa, né? E curiosa, né? Porque eu acho assim, que nem você teve, pela história que você está me contando, você teve a humildade de falar assim, olha, não entendo o que significa a plataforma, não é minha área, peraí, deixa eu estudar isso porque eu não sei. E aí, perante o estudo, você ter a percepção de como aquela vibração poderia atingir a musculatura do assoalho pélvico e começar a avaliar a respeito disso, né? E ter a resiliência, a perseverança, né, Fabiane? Porque 6 meses para demorar para responder. 6 meses. Eu já estava desistindo, então eu digo que tudo é tão perfeito, sabe, Valéria? Que eu já estava desistindo da ideia, porque quando a Quark me falou, você tem que procurar uma empresa de produtos sensuais, eu pesquisei e vi que a Hot Flowers era a melhor, né? Tinha um maquinário, tudo perfeito para isso. E eu já estava desistindo quando a dona do sex shopping de Balneário Camboriú me encontrou, assim, ela me encontrou num lugar assim na cidade. E daí, você conseguiu falar? Eu falei, não.
então eu vou te ajudar, sabe? Não fui eu que fui atrás. Então eu digo que foram várias coincidências que ajudaram com que eles recebessem meu e-mail e respondessem, né? Uhum. E, bom, eu acho que aquela história mesmo, né? É estar aberta, né? E preparada. Porque não adianta. Tem essa história também que não adianta só ter sorte, né? Você tem que estar preparada para aproveitar aquele momento da sorte, né? Aquele momento de realmente as coisas casarem, né? De você encontrar alguém, as portas vão se abrindo, né? Exato. E o que é interessante é que o próprio Peridel, ele tem pesquisas, né? Falando dos benefícios dele, né, Fabiane? Tem, a gente já Quer tem falar? agora vários. Graças, eu digo, nossa, graças a muitos profissionais, fisioterapeutas, professores, universitários, eles acreditaram. Então, a gente tem várias que já saíram, outras que saíram, mas eu não posso divulgar muito, porque ainda não foram para revistas científicas. Então, outros estudos de caso, relatos de caso. Então, ele hoje, Valéria, ele tem mais benefícios do que eu imaginei e do que eu li, né, nos meus estudos da plataforma vibratória, da massagem. Ele tem muito mais efeitos do que a gente podia imaginar na época, né? Uhum. E o que te chama mais atenção dos efeitos do Peridel? Eu acredito que seja no alívio da dor, porque contribui muito para os tratamentos quando há dor, desconforto, e também na melhora do tônus. Então, ele é um coringa no nosso tratamento para mulheres e homens que têm flacidez, mulheres e homens que têm uma tensão muscular. Então, ele normaliza. Eu acho que essa é a grande sacada, porque ele ajuda muito mais do que qualquer outro produto, né? Por exemplo, a gente tem cones e bolinhas para fortalecer. A gente tem dilatadores para quando houver dor, dificuldade de penetração. O Peridel, ele atua em ambos os casos de alterações de tônus. Eu acho que esse, para mim, a melhor qualidade dele. Que bacana. Mas é bem por aí mesmo. A gente percebe isso. Na gestante, eu trabalho muito com puérpera, com Peridel. Justamente principalmente aquelas que vêm, normalmente elas nunca vêm muito cedo, né? Elas não recorrem ao consultório muito cedo. Mas, assim, de 3 a 4 meses depois do parto, que elas costumam conseguir vir a ser atendidas. E um dos relatos é queixa de dor mesmo, né? Então... Quando elas começam a ter relações sexuais, né, Valéria? Exatamente. Isso é mais comum do que as pessoas acham, né? Deveria se divulgar mais essa dificuldade do retorno às práticas sexuais. E é um ponto que incomoda muito a mulher, né, no puerpério. Que fica essa coisa da libido, da dor e tudo mais. Então, é um ponto bem importante. Eu tenho usado bastante o Peridel nessas mulheres. Legal. Coisa boa. E aí, depois disso, você não faz esse produto, né? Eu digo que eu tive sempre algumas ajudas assim de fisioterapeutas que são pessoas que contribuíram nas suas ideias, porque depois do Peridel vieram as ideias de alguns profissionais sobre a capa Facidel. Então eles diziam, Fabiane, não tem como tu criar algo pontudo, macio, né? Para usar, para facilitar a penetração. Então, chamei o engenheiro, falei, olha, a gente precisa de algo, daí desenhei. O bom é que quando as pessoas... Eu sempre fui muito criativa desde criança. Então, quando eu noto, as pessoas falam algo que precisa, eu crio rápido, sabe? Então, eu criei, falei para o engenheiro, olha, tem que ser algo que não pode sair em momento nenhum dentro da vagina ou do ânus e tal. Então, imediatamente a gente fez a capa Facidel. Depois, a Maura Selene pediu umas bolinhas, se eu conseguisse fazer, para eu ter uma ideia, aproveitar umas bolinhas que dariam para usar com o aplicativo dela. E eu já queria fazer umas bolinhas, eu já tinha na cabeça as bolinhas. Então, eu já desenvolvi, então, as bolinhas
de dois tamanhos tamanhos diferentes, P e G, porque existem vaginas de tamanhos diferentes. Sim. E com pesos, né, diferentes para progredir, porque as pesquisas falam que para melhorar a força, a gente tem que progredir no peso do estímulo. Então, foram as bolinhas depois. Em seguida, surgiram os cones DEL, porque como muitos fisioterapeutas passaram pelo que eu passei de usar os cones mais finos, e os cones se deslocam ou podem cair no canal vaginal, que tem flacidez, né? Então, a gente fez os cones DEL, que são cones mais grossos e pesados. Depois vieram, daí meio que juntos, os dilatadores. Já era um sonho meu, assim, Valéria, de muito tempo, desenvolver os dilatadores. E nesses dilatadores eu tive também uma ajuda no congresso lá em Curitiba, sentada, conversando, que eu estava elaborando os dilatadores. E a Francine Fischer-Sgrott e a Érica Valentim. Ai, Fábio, por que você não faz curvado, que nem a tal marca americana, né? Opa, então vou legal, estudei. Eu digo que elas me ajudaram nesse detalhe da curvatura dos dilatadores DEL. Depois, um sonho... Porque eu acho também bastante bom nos dilatadores a maneira de pegar os dilatadores para a própria mulher utilizar. Eu acho o cabo, né? O cabo. Fantástico. Era algo que já estava no meu desenho, cabo, sabe? Mas eu não pensava na curvatura. O cabo, para mim, porque... Então, é que a gente no consultório, eu ficava com os que tinha, com a mãozinha lá quase dentro, né, do orifício vaginal. É chato. Ela em casa ficava toda torta. Nós também no consultório. Então, era uma coisa que na minha prática, eu queria o cabo. O cabo, né? E depois, Valéria, surgiu algo que eu quis muito, que eu já tinha falado com o dono da empresa, Hot Flowers, há muito tempo. Era a bolsa térmica Thermodel. Por quê? Eu trabalhei muito como supervisora de estágio em hospitais públicos e municipais, na clínica escola. Então, a gente usava muito aquela bolsa, a luva, né, de látex congelada, com água dentro congelada. E eu sempre ficava, nossa, eu tenho que fazer uma bolsa térmica, eu tenho que fazer uma bolsa térmica para o períneo. Então, quando ele autorizou, depois de 1 ano e meio, eu tentando, assim, nossa, foi o máximo, né? Foi, assim, um sonho a bolsa térmica. E, por último, foram os massageadores Dedel, que são em S, 2 num kit. E esse a primeira a Mônica Marcelino de São Paulo já tinha me mandado a foto. Eu já fiquei com aquilo na cabeça. E o dono, não, agora não, vamos aguardar. Acabou de fazer 3, vamos divulgar mais. Daqui a pouco a Mariane Castiglione me mandou de novo. Fábio, existe esse americano que é para o ânus, mas o povo está usando, né? Os fisioterapeutas. Daí eu falei, não, agora eu vou fazer esse massageador pélvico. Então, lá nos Estados Unidos é um só. Então, eu criei 2 num kit. Fiz menor, porque eu achei que aquele era para anal, era muito grande, né? Eu fiz menor, então eu adaptei, como uma fisioterapeuta, eu adaptei para o nosso trabalho. E eu acho os produtos incríveis, Fabi. Eu adoro, porque isso. Eles têm eles casam para o nosso trabalho. Eu acho que durante muito tempo os fisioterapeutas ficaram usando alguns produtos da área sexual, como foi o seu próprio caso, que começou com o vibrador, né? E que, na falta de, vamos com isso mesmo, tinha algum resultado, mas que não são pensados dessa forma terapêutica mesmo, né? Com uma análise da musculatura de uma maneira mais coerente com biomecânica, com análise de como nós vamos atuar, né? De qual disfunção a gente vai conseguir estar atuando. É que nem mesmo toda a situação do Thermodel, né? Da bolsinha de... Gente, essa bolsinha gelada para o períneo depois de uma laceração, depois de uma sutura, é fantástica. Depois de um parto, né? Ela tem muitas vantagens, né? Com água quente e com água fria. Você sabe que eu viajo, eu sempre levo a minha, né? Eu
abusando também para outros benefícios. Cólica, dor na cervical, dor na lombar. Às vezes eu já fui em local assim que estava muito frio, né? Ai, vou dar aquela relaxada na hora de dormir, eu coloco com água quente. Então, são o que eu sinto no dia a dia. E eu gosto de muito em eventos, Valéria, e sempre assistindo as palestras, eu tenho ideias, né? Nós temos 2 produtos que já podiam ter sido lançados por causa do Covid, da matéria-prima que vem da China, estão atrasados, né? Então, eu não posso falar, porque sempre tem aquele, né? A gente tem que primeiro fazer o lançamento, aquela coisa toda. Então, são produtos 2 novos que não tem no mercado brasileiro, sabe? Eu acho que um não tem nem no mundial. Então, a bolsa térmica é única no mundo. Os dilatadores com cabo e anatômico são os únicos no mundo, né? O peridel é o único no mundo. Os cones mais grossos e pesados também são os únicos no mundo, né? Bolinhas com pesos progressivos são as únicas no mundo, porque, que nem você falou, é o meu olhar como fisioterapeuta. Então, às vezes, eu vou nos congressos, nossa, eu fico lá a uma palestra de alguém e já vem aquele produto. Então, eu anoto. Já chegou de eu ir na empresa com 9, 8 ideias, né? E o dono, esse não. Daqui um ano, esse não. Pode ser. Né? Às vezes... Então, é aquela coisa assim que tudo tem o seu momento, né? Então, tem um produto muito bom como a bolsa térmica. Demorou 1 ano e meio eu tentando tê-la. Então, tudo tem a sua hora de despertar, né? Digamos assim. Mas é incrível, né? Porque é isso que você está comentando. Assim, a gente vai tendo ideias, porque eu acho que a nossa área ela está crescendo muito, né, Fabiane? E as pesquisas também na nossa área estão sendo mais desenvolvidas, e aí a gente fica com maiores necessidades, né? E eu acho assim que é importante a gente ter justamente esse desenvolvimento de produto, que não é uma coisa muito comum para a gente que é fisioterapeuta. Então, é verdade. Você é uma desenvolvedora de produto, é uma coisa muito específica, né, para a área de fisioterapia. E a gente está falando aqui na fisioterapia da saúde da mulher, mas eu acho que em outras áreas da fisioterapia também, na fisioterapia ortopédica, na fisioterapia neurológica, a gente necessita ter mais ferramenta para os nossos tratamentos. E eu acho que é tão difícil a gente... São maravilhosos mesmo. A gente encontrar isso, né? Encontrar isso. E eu acho que não deve ter sido um caminho nada fácil. Porque, como eu falei para você, eu pelo menos vejo que empreender como mulher também é muito difícil. Não. E assim, né, Valéria, eu vou te falar que várias vezes eu fui para a empresa e reuniões e com próprios distribuidores que eu voltava chorando da empresa. Porque é uma empresa grande de produtos sensuais, que vende muito bem, obrigado. É uma empresa que tem muitos produtos sensuais. E eu comecei a desenvolver uma linha com 2 produtos, né? Então, as vendas é mínima perto do bruto da empresa. Os distribuidores, eles vendem bem, os lojistas, eles vendem bem. Então, a cabeça deles é muito sexo, muito produtos sensuais. E chegou alguém querendo falar que, não, precisamos melhorar a saúde. Esses produtos vão ajudar vocês, vão ajudar os seus clientes. Então, eu demorei muito para ser compreendida totalmente, sabe? Eu digo que o dono da empresa, ele é uma pessoa muito visionária. Ele é advogado, ele é empresário, ele é muito visionário. E os outros, né, as pessoas, os distribuidores, não acompanharam essa visão dele. Então, assim, eu brincava que eu nadava sozinha contra uma maré por muito tempo. Às vezes eu cansava, às vezes eu tinha vitórias, né? Então, no início era muito... Posso te dizer que era eu sozinha. Então, hoje,
quando a gente começou a ver as pesquisas, a gente começou a ver fisioterapeutas postando os nossos produtos. A primeira vez no Congresso de Curitiba, eu lembro muito bem que eu fui com a distribuidora Hot Sul, que é de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e eu fui tomar café de manhã, vou logo no stand. Então, meninas foram, eu fui tomar o meu café. E na época, eu estava tomando café e dava de ver o stand da Hot Flowers, né? Menina, eu fui pegar comida, quando eu sentei na mesa, que eu olhei, eu comecei a chorar. Porque o congresso não tinha começado e devia ter umas 30 pessoas no stand da Hot Flowers querendo a linha dela. Sabe assim? Tipo, nossa, estão olhando meus produtos? Não, não é possível, né? Assim, sabe? Daí Que tomei lindo, café rápido. Eu cheguei a chorar, sabe? Eu chorei, assim. Eu não conseguia chegar no stand para ajudar as meninas, porque elas não entendiam direito dos produtos, né? Daí eu falava, olha, gente, muitos fisioterapeutas já sabem, eles vão compreender quando eles olharem. Outros, vocês vão começar a prestar atenção na minha explicação para vocês aprenderem, né? Então, a Silvana da Landerella, né? Né, Sil? Assim, sabe, eu tive que me aguentar. Eu acho que o desespero de ver elas e não as funcionárias e não saber explicar direito, que era o nosso primeiro congresso, eu acho que segurei o choro e fui, sabe? Sim. Foi muito emocionante. E também a primeira palestra que eu sentei no congresso e o profissional apresentou nos slides, assim, nossa, eu sentava no fundo, ninguém acho que viu. Eu comecei a chorar. Daí eu saí chorando, sabe? Porque eu não... foi muita emoção, assim. Cada palestrante, daí no outro congresso já tinham vários, sabe? Daí eles mandavam, olha, aqui tem congresso com seus produtos. Então eu digo que vira e mexe até hoje, eu choro quando eu vejo uma mensagem, uma fotografia de cursos online, né? E são profissionais que mostram porque eles querem. Eu não estou pedindo para mostrar, né? Então, isso é muito bom. Nossa, eu fiquei emocionada, imagino. Porque, assim, é isso, né? Eu acho que tem muito desafio para desenvolver um produto. E você está comentando aqui, você está falando, para desenvolver um produto, foi que você falou um ano e meio para desenvolver a bolsa térmica. A bolsa térmica, exato, a bolsa. Então, gente, não é uma coisa simples. Eu tenho noção disso. Então, eu sei porque, por exemplo, para escrever o livro, que você falou, você não sabia que você tinha um livro. Para escrever aquele livro foram 3 anos. E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e revisão, e não sei o quê. Então, assim, a gente coloca essa energia quando a gente quer empreender, né? Não é simples. Muitas vezes, quando a gente está falando de empreendedorismo, ele não é cartesiano. E muitas vezes você tem que dar mais até você conseguir receber. E assim, né, eu tô falando até de bastidores mesmo. Por exemplo, como eu falei, o dono da Hot Flowers, ele é uma pessoa iluminada, sabe? Assim, e é bom assim que eu tenho tanta gratidão e eu gosto tanto dele. E ele é fantástico, porque quando eu dou a ideia, nossa, ele capta a minha ideia. A gente tem, sabe, ele acredita tanto em mim que eu falo uma ideia, ele até melhora essa ideia. É impressionante, assim, a gente faz uma dupla muito boa. E às vezes ele tá de mau humor, às vezes deu problema no maquinário, às vezes, né? Ele vê o lado financeiro. Então, por isso que nem todos os produtos que eu quero ele faz. Então, Fabiane, eu não tenho maquinário para isso. Fabiane, né? Esse daqui 1 ano eu vou conseguir. Nós temos que dar pensa em outro. Então, às vezes, eu saio frustrada, né? E às vezes eu saio dando pulos de alegria, porque ele compreendeu a importância. Então, eu sempre falo para ele, né? Eu sempre digo, Edivaldo, talvez as pessoas não percebem, os teus distribuidores não percebem, os compradores, lojistas, ou você, ou os funcionários, mas a gente está mudando uma classe de profissionais, a gente está mudando a vida de pessoas, né? Então, às vezes, quando sai alguma coisa que eu não queria, ou um comprador, a gente compra terceirizado algumas peças, e vem com falha, nossa,
nossa, sabe, Valéria? Daí é uma semana com transtorno, e daí tem que trocar, porque muitas coisas vêm da China, muitas coisas vêm de uma empresa que compra da China, né? Então, às vezes, você paga um produto, eles mandam outro, então tu tem que trocar imediatamente, tem que pedir devolução. Então, os bastidores tem semanas assim que é difícil, né? E nem tudo sai como eu quero, porque a gente tem um maquinário, a gente tem limites, né? Mas eu digo assim, a minha sorte é que ele é uma pessoa incrível. Ele capta a minha ideia assim, numa sintonia muito boa. Para quem é do direito e da administração, né? Ele não é da saúde. Então, eu digo que ele, quando eu fico muito tempo sem criar produto, eu falo, ai, meu cérebro já está assim, pelo amor de Deus, deixa eu criar e colocar a minha criação, porque tá queimando a minha cabeça. E como você concilia tudo isso, Fabiane? Porque você continua atendendo em consultório, você continua... Não, parei, Valéria. Eu parei chegou num ponto, Valéria, assim, porque a empresa ela tem muitos distribuidores, ela vende muito, né? Então, esses distribuidores, eles são muito ainda produtos sensuais. Tem muitos... a gente não consegue chegar ainda até onde a gente quer divulgando os produtos. Então, a gente começou, desde o ano passado, a fazer muito treinamento. Então, às vezes, eu fico muito tempo fora fazendo treinamento online, treinamento presencial. Tá? Então, não tinha como. Eu trabalhei muito em consultório, muito, muito. Então, chegou um ponto que, quando eu me mudei para São Paulo, eu cheguei a pensar, vou abrir consultório. Mas daí eu comecei a acompanhar algumas pessoas, profissionais que ensinam você ter o foco, como que você pode ser um bom empreendedor. Então, eu aprendi que agora chegou a minha vez de empreender. Deus me colocou no papel de desenvolver, né? Então, eu falei, agora eu vou realmente abrir mão do consultório e vou desenvolver produtos para os meus colegas trabalharem em consultórios, em hospitais, em clínicas. Deus, é isso que o destino me trouxe. Então, eu tenho que aceitar. Então, não adiantaria eu ficar trabalhando e não divulgaria e não treinaria o nosso ponto de venda, né? Então, hoje eu faço consultoria online, eu faço consultoria para empresa, faço consultoria para profissionais da saúde, profissionais que trabalham com sexualidade. E se a gente for analisar, Valéria, a fisioterapia mudou muito desde a década de 80, certo? Sim. Então, muitas pesquisas saíram. Muitos profissionais trabalham com sexualidade sem uma capacitação adequada. E como eu me tornei consultora da Hot Flowers, eu fui a primeira pessoa no Brasil a começar a publicar artigos de saúde sexual no site da Hot Flowers. Tá? Então, o que acontece? A gente, no início, nossa, parecia que eu estava falando grego, né? As pessoas não entendiam. Não entendiam. Mas começaram a absorver aos poucos. Então, hoje, eu comecei a palestrar também na área da sexualidade. Então, hoje eu trabalho com lojistas, com profissionais médicos, psicólogos, fisioterapeutas, sexólogos. Mas existe muitos profissionais que não têm capacitação. Então, a gente precisa estar trabalhando também essa capacitação. Né? Eu sempre falo assim, tem muitos profissionais que ensinam a usar produtos, que ensinam a fazer pompoarismo, que ensinam técnicas de um monte de coisa, mas eles precisam ser qualificados. Porque o profissional fisioterapeuta não dá conta de tudo. Não existe essa de querer dominar a área, como alguns acham. Não dá. O pompoarismo é uma técnica popular, não é da fisioterapia, né? Ele usa ginástica íntima, que é uma modalidade que nós usamos e nós classificamos como ginástica íntima ou exercícios pélvicos. Então, a gente precisa levar educação, informação
para quem vai receber e para quem vai fornecer. Então, não é? Não, eu acho assim, na realidade, até vou falar sobre um pouquinho até de mim mesma, né? Como eu comentei agora no começo, eu tô muito voltada com gestação, com parto, com puerpério, né? E eu venho muito da área de movimento, né? Uhum. Então, como fui bailarina, tem essa questão da criatividade e tudo mais. E aí, eu nunca pensei em trabalhar na área, em tocar nesse tópico da sexualidade. Mas não tem como. Quando você começa a trabalhar com uma mulher nas fases de transformação, o assunto da sexualidade vai ser abordado de alguma maneira, né? Exato. E o que eu vejo também, até pela própria questão de gestação mesmo, que tem coisas que são inerentes aos saberes femininos, vamos dizer assim, que é o próprio pompoarismo. Ele é inerente à curiosidade feminina, ou como o parto, que é inerente à mulher. Você não precisa. Quantos anos nós ficamos com parteiras? A gente não tinha uma comunidade médica em volta. Então, eu acho que existem saberes femininos que não estão dentro de um espectro da área de saúde. E a sexualidade, ela é fundamental para a saúde humana, né? Esse bem-estar, tanto emocional, quanto físico, quanto psicológico, quanto social, né? Exatamente. E você falando, eu vejo assim que, né, você me pediu a história, até eu esqueci de te falar. E como as coisas vão acontecendo e como você falou, a gente tem que deixar as coisas acontecerem. Você vê, eu fiz a especialização em neuropsicologia, daí eu fiz em fisioterapia na saúde da mulher, na Inspirar, na época era CBS. Terminei o namoro, e daí, sabe? Terminei o namoro e agora? Vou fazer alguma coisa diferente. Como você falou, eu atendi incontinência urinária e começou a vir muito sexualidade para mim. Então eu pensei, vou ver se tem uma pós de sexualidade, uma especialização. Quando eu olhei na USP, eu falei, nossa, nunca que eu vou entrar na USP. Aqui de Santa Catarina, eu, né? Estudei num colégio estadual. Não tem, numa cidade pequena que tinha 14 mil habitantes, eu não vou entrar na USP. Daí eu até vi o senhor, porque assim, não vou. E se eu entrar, como é que eu vou pagar, né? Daí o meu pai, meu pai sempre foi diretor de colégio e tal, dele assim, filha, mas tu tem 2 especializações, né? Tenta! A gente dá um jeito, né? O pai te empresta se tu passar. E daí eu me emociono, porque, tipo assim, daí eu tentei, né, entrar na especialização da USP. Quando eles ligaram e falaram que eu estava aprovada, nossa, foi aquela emoção, né? Quando eu fui ver as despesas, nossa, eu não ia conseguir pagar, sabe? E então o meu pai falou, não, a gente empresta. Então eu ia começar após em fevereiro do outro ano. Isso foi em dezembro. Pois olha, Valéria, você sabe que eu vou falar que dezembro, janeiro, para fisioterapeuta é fraco. Sim. Não é? É fraco. Eu comecei a ter tanto paciente em fevereiro que eu estudei na época eu acho que era 2 anos da minha pós, não, 1 ano inteiro, 2 anos, se eu não me engano. Nunca meu pai precisou pagar. Ele nunca precisou me emprestar um dinheiro. Eu vinha de avião, sabe? Então, foi tudo tão certo, sabe? E aquela pós de sexualidade na USP mudou a minha vida. Do nada, começou a vir paciente de sexualidade, a energia, sabe? Foi vindo e veio paciente. Então, eu falo exatamente como a Eliana está escrevendo, né? Deus foi tão perfeito que foi encaixando tudo, assim, sabe? De repente, quando eu me vi, eu atendia 10 vaginismo por dia, homens com problemas sexuais, mulheres com flacidez. Então, inverteu. O que era gestante, incontinência urinária, eu passei a atender exclusivamente sexualidade. Então, é aquela coisa, né? Por isso, assim, em épocas de crise,
eu terminei um namoro que para mim foi complicado, o término. Opa, vou mudar minha vida, né? Eu não estou feliz assim. Eu não quero mais ficar indo só no consultório, naquele meu básico. Eu preciso de algo diferente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a crise, a tua crise pessoal, né? A global, e tentar mudar. Eu acho que é isso. É muito linda essa história, Fabi. E era isso que eu queria trazer mesmo para essa live de hoje, né? A história de uma mulher, porque eu estou focando muito isso. Porque é a história de uma mulher. Gente, mulher empreender é difícil. É difícil. Verdade. Não, eu estava até comentando isso, pensando na nossa live de hoje. Eu estava comentando uma coisa assim, falei, é engraçado. Você já reparou que se a gente fala, a mulher é ambiciosa, é uma conotação ruim? Sim. Que ela é fria, né? Ou que ela Você não é pode, dinheirista. que você não pode confiar numa mulher que se ela é ambiciosa. Se você fala, nossa, fulano é ambicioso no perfil masculino, é um adjetivo positivo. Ele corre atrás, ele é ambicioso, ele é resiliente, ele é perseverante. Agora, se a gente fala, não, a mulher é ambiciosa, fica uma coisa meio. E isso é uma coisa muito, muito complexa, né? É a gente falar dessa trajetória de sucesso de uma mulher. É verdade. É verdade. E eu acho que a gente tem que realmente colocar em foco, né? Até para ser inspiração. Eu acho que a gente está até, né? Eu venho acompanhando por agora, eu estou vendo que está vindo tanta fisioterapeuta para nossa área que a gente não éramos tantos assim. E Verdade. essas fisioterapeutas, elas estão sedentas de aprender e a gente está passando o que a gente já viveu. E o que a gente já viveu foram construções lindas, que nem toda a história da Érica, que nem você falou, que te deu uma ideia e que é batalhadora e que vai lá, traz as coisas de game terapia e que é, né? A gente tem várias colegas que estão aí e que estão realmente, você não consegue só ver uma fisioterapeuta nela, né? Você vê uma empreendedora. Exatamente. É aquela pessoa que está sempre tentando melhorar o que pode, né? Eu acredito nisso, porque você veja, eu atendia no consultório em Balneário Camboriú. O consultório era muito lindo, era uma coisa assim. Então, eu me mudei de Joaçaba, fui para Balneário Camboriú, porque eu senti que eu tinha que ir. Eu recomecei do nada. Eu era profissional de universidade, coordenadora de curso. Eu larguei tudo, comecei do zero. Eu fiquei 2 anos sendo sustentada pela minha poupança. Então, é aquela coisa assim, eu não estava feliz. Eu ganhava bem, mas eu não era feliz. Né? Então, eu preferi sair de Joaçaba e para Balneário Camboriú para ser feliz. E não ganhava nada. No início, eu não tinha nem como sair, porque eu não tinha dinheiro. Meu pai e meu irmão que me ajudavam, porque eu saí do zero. E você recomeçar, como muitas fisioterapeutas falam, Fabiana, eu me mudei de cidade, eu estou recomeçando do zero. Então, é aquela coisa assim, você faz a diferença onde você está. Eu comecei a ter essa diferença dentro de uma sala fechada, né? Naquela observação de algo que faltava. Como você falou, eu cheguei num ponto que eu falava, não é possível, que eu só tenho que trabalhar. Na época, a gente usava muito a bola para trabalhar a percepção do períneo, né? Respiração, movimento com a pelve, eletro, biofeedback. A gente tinha os cones. Mas e daí? E mais? Eu só isso. E olha que eu tinha o biofeedback, o Fênix, sabe? Eu tinha aparelhos bons no meu consultório. Mas eu precisava de algo mais. Né? Eu não estava satisfeita com aquilo que eu tinha de produtos, de técnicas. E essa insatisfação me deixou alerta para uma pergunta de uma aluna que também fez com que eu pesquisasse. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar, né? Assim, ó, Valéria, atenta ao que você tem e ao que você pode mudar. Seja em qualquer profissão.
Porque existe muito, muito. Você pode mudar um exemplo. Você deu um exemplo no início da live. Você começou a usar esse canal. Quantas fisioterapeutas que são competentes, que estão no seu consultório, mas não passam informações, se sentem inseguras ou não querem fazer um Instagram, não querem fazer uma rede social, né? Elas ficam no dia a dia delas, elas ganham bem, mas tá bom assim. Claro, tem a característica pessoal, mas você pode, de repente, sair do teu quadrado e ajudar voluntariamente num hospital. Eu trabalhei muito de voluntária para aprender, né? Então, porque às vezes você não consegue aprender de outra forma. Eu ia trabalhar de graça para eu aprender. Eu ia acompanhar outros fisioterapeutas que sabiam mais do que eu. Então, você tem que decidir, ou você quer ser algo mais, ou você vai cruzar os seus braços e viver a tua vida. Eu sempre gostei muito da história da águia e da galinha, né? De Humberto Eco, que ele é de Santa Catarina. Então, eu sempre pensava, eu não quero ser uma galinha que vai ficar o tempo todo lá naquele terreiro dela, olhando para o chão e comendo grão de milho e colocando ovos. Eu quero voar. Então, eu acho que é de você ter, né? E voar acontece como a águia acontece. Chega um momento que ela tem que, né? Ela vai ter que trocar as asas. Ela tem sofrimento. Porque é cômodo você ficar no teu, como uma galinha no terreiro e ir lá. Você ganha comida, os outros te tratam, né? Então, ser águia é difícil. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Nossa, que linda história, Fabi. Porque é isso mesmo, né? Muitas vezes as mulheres ficam com as coisas, como que eu vou empreender? Né? Mas eu vou empreender. Gente, eu vejo muito assim, nessa nossa profissão, a gente tem que ser empreendedora de si. Exato. Né? E isso é um ponto que a gente comentou na live, né? É difícil a gente ser empreendedora da gente mesmo. Então a gente fica, o quê? Muitas vezes fazendo um monte de cursos, um monte, e se achando que não sabe de nada, né? E a gente tem que entender esse nosso conhecimento, agregar e abrir a nossa mente para todas essas ferramentas que a gente tem. E é o próprio paciente que vai trazer esse clique. É a necessidade daquele paciente, muitas vezes, que a gente não está conseguindo atingir, que vai fazer com que a gente desenvolva produtos, ou crie estratégias, ou modifique ações, falando, peraí, né? E eu vejo, que nem estou falando, no fundo, acaba que a grande maioria de nós estamos empreendendo. Agora, a grande questão é que muitas vezes a gente tem um pouco, como você falou, quer ficar naquele lugarzinho comum, tem um pouco de medo de ousar, né? Porque o ousar, ele vai trazer desafios, ele vai trazer sofrimento, como você falou, vai ter que trocar a asinha, vai trazer o não na cara, né? Não, 6 meses esperando o e-mail, gente, foi isso que ela ficou. E se não tivesse encontrado a mulher na rua, falando assim, olha, eles não me responderam, ela não teria tido uma resposta. Então, não é fácil desenvolver um produto. Exato. Então, é aquilo que você falou também antes, né? É você querer, mas estar aberto. E não desistir, não desistir. Quando eu fui patentear o Peridel, a minha mãe também, mas filha, você tem, porque era muito caro. Nossa, justamente no período que eu pagava a USP, eu vinha de Santa Catarina para São Paulo, passava o final de semana todo aqui. E fui patentear o Peridel, mas filha, você tem certeza, é muito caro. Você tem certeza desse produto? E tipo assim, ninguém me ajudou o Peridel. Ninguém entendia a minha ideia, sabe? Lá em casa eles me achavam uma doida, uma louca, porque meus parentes todos, nossa, ela é louca. O que ela tá fazendo, né? Ninguém entendia, ninguém. Os meus pais são muito queridos, mas eles não conseguiam compreender, sabe? E de novo, pagando a USP, eu paguei as prestações longas da patente, sempre sem... Daí o meu pai, não, meu pai é uma pessoa mais aberta. Então, a minha mãe falou, não, você tem certeza? E o meu pai, filha, se precisar, o pai te empresta, a gente dá um jeito, né? E ele nunca precisou me emprestar, porque as coisas acontecem, né? É cósmico.
É como o Paulo Coelho fala, quando você realmente quer uma coisa, o universo conspira a seu favor. E, de repente, o meu consultório lotou. Eu estava super mega bem em Santa Catarina. Então, de lá eu estava feliz. Quando eu falei, gente, eu vou sair daqui, vou para São Paulo, né? Começar do nada de novo. Sair do zero de novo, assim, só com a consultoria da Hot Flowers. Lá em Santa Catarina eu ganhava mega bem. Então todo mundo, você é louca, nossa, você tem muitos médicos que te encaminham, você tem fila de espera, você tem uma clínica muito legal. Daí a sorte é assim, é aquela coisa, os médicos, Fábio, se não dá certo, volta que a sala é tua, volta que a gente volta a te encaminhar. Né? E tem médicos que sempre mandaram, daí quer voltar? Quando é que tu volta? Né? Então, isso é que é legal, sabe? Eu recomecei 2 vezes, Valéria, 2 vezes. Mas essa questão de poder acreditar nesses recomeços, né, Fabi? E eu vejo, por exemplo, a gente tem colegas que têm clínicas grandes, né? E que tem horas que até perguntam. Outro dia eu estava conversando com a Mônica aqui no Rio, e a Mônica, porque eu tenho um estúdio, né? Eu tenho um estúdio de Pilates com vários professores e também e tal. Ela falou, Valéria, eu estou pensando em fazer um curso de gestão. Eu falei, tem horas que também eu fico pensando, tem que fazer um curso de gestão para entender melhor como organizar um negócio. A gente não aprende, né? A gente não aprende nada disso. E aí você está falando, Valéria, eu não estou mais em consultório, eu estou dando consultoria, estou trabalhando na fábrica, estou trabalhando para a Hot Flowers, né? É diferente agora, totalmente o seu universo de consultora, né? Sim. E demorou, depois que eu estava em São Paulo, uns 3 anos para eu conseguir chegar no salário que eu tinha em Santa Catarina. 3 anos. Então, tinha dias que é difícil, porque no início tu começa com poucos produtos, né? Então, é muito difícil. E daí comecei a fazer palestra. Hoje a gente começou... Então, na quarentena, comecei a fazer curso online no Zoom. E assim, esses cursos online no Zoom foram muito bons. E outra, de novo, o que o universo te traz? Sem eu querer, a minha família decidiu ir para a Tailândia. Eu não queria ir para a Tailândia. Eu queria ir para os Estados Unidos. E fui voto vencido. A galera queria ir para a Tailândia. Quando decidimos, vamos para a Tailândia, eu falei, Tailândia. Pô, Paris! E daí fui estudar, fui ver, né, como é que era. Fui lá, fui. Então, isso tudo, quando eu cheguei, eu fui estudar mais. Então, me deu uma clareza maior. E agora, na quarentena, o que eu fiz? Curso online para profissionais ensinarem ginástica íntima. Então, eu falo a realidade. Porque também, querendo ou não, eu desenvolvo produtos que são utilizados na ginástica íntima. Então, a crise do Covid me fez ver um outro lado, sabe? As mensagens dos fisioterapeutas, profissionais sexólogos para mim, me fez enxergar uma Fabiane que eu não conhecia, que eu não tinha percebido que eu podia, né? Que isso era para mim. Então foi isso. Eu acho que a gente pode ser empreendedor em qualquer momento. Olha, gente, olha como tá terminando essa live. Pois tem 2 minutinhos para terminar. A gente pode ser empreendedor em qualquer momento. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que tá todo mundo se reinventando mesmo nesse momento de incertezas, né? Infelizmente a gente está vivendo isso, de uma crise de saúde incrível, né? E ao mesmo tempo a gente está aprendendo com isso. Eu acho que, de novo, eu gosto, não sei, nessa live só está vindo na minha cabeça, estar aberta, né? Porque estando aberta, você pode verificar uma lacuna, você pode perceber uma saída para uma pergunta que você estava tendo, né? Você pode simplesmente ir se encaminhar de uma outra maneira.
Agora, se a gente está fechado, que é aquelas pessoas que são muito dogmáticas, que estão muito fechadas nas suas próprias verdades, nas suas próprias couraças, fica mais difícil. É verdade. Eu ia dizer que eu acho que também faz parte a gente sempre ser grato, né? A gente sempre ser grato pelo que a gente tem. E sempre curtir o teu aqui e agora, né? A tua gratidão, porque eu acho que Deus é perfeito e se nós estivermos abertos, as coisas fluem. Sim, exatamente isso. Mas obrigada, foi muito bom, passou tão rápido. Obrigada para quem também assistiu, viu? Obrigada aí pelo carinho.